12 dias de guerra, colocando o eixo Estados Unidos-Israel contra o Irã. O presidente Trump está se apresentando como o estadista. Está no seu DNA e no seu sangue torcer contra o Trump. Ele e sua administração estão enfrentando qualquer mídia que não compre essa narrativa. Os campos de extermínio em Gaza, disfarçados de postos de ajuda. Os vídeos são horríveis. E desmontando as manchetes. Alguém tem que fazer isso, e ninguém faz melhor do que a gente no RH. O presidente americano teve mais uma daquelas semanas que deixaram líderes políticos e organizações de notícias tentando entender o que estava acontecendo. De negociar com o Irã sobre seu programa nuclear a bombardear suas instalações nucleares, para então dar uma guinada típica de Trump de 180 graus e intermediar um cessar-fogo. De apoiar publicamente Israel a depois repreendê-lo ao vivo na televisão, com um pouco de palavrão no meio. Normalmente há um componente teatral no que sai da Casa Branca hoje em dia, começando por um presidente obcecado com a imagem. A constante mudança de postura de Donald Trump tem menos a ver com diplomacia e mais com a narrativa, uma que ele espera que o retrate como um pacificador. Apesar de todas as reviravoltas, as ações de Israel no Irã têm sido pouco questionadas, assim como em Gaza, enquanto veículos de imprensa ocidentais continuam retratando o Irã como uma ameaça irracional e existencial ao Oriente Médio. É uma abordagem enganosa, com elementos de propaganda, que simplesmente desmorona quando se comparam os programas nucleares do Irã e de Israel. Bem-vindos de volta ao Morning Show. De todas as declarações de efeito que Donald Trump forneceu aos jornalistas americanos ao longo dos anos, esta pode acabar em uma categoria própria, tanto pelo que Trump disse quanto pela forma como disse. Nós temos, basicamente, dois países que vêm brigando há tanto tempo e com tanta intensidade que eles nem sabem mais o que estão fazendo. Trump estava criticando tanto Israel quanto o Irã. Nossa, é óbvio que ele realmente não gosta quando as pessoas não o escutam. Foi isso que eu percebi, a frustração do Trump. E, claro, teve o palavrão em si. Eles nem sabem o que estão fazendo. Você entende isso? Toda a persona do Trump é baseada em fazer acordos. O livro que ajudou a impulsioná-lo para a fama foi A Arte da Negociação. Nos reality shows dele, tudo girava em torno do teatro da negociação. Agora é o teatro da diplomacia. Então, é importante para ele receber crédito pelo que faz, que a mídia lhe dê reconhecimento. É isso que realmente importa para ele. Essa é uma situação muito estranha em que todos nós nos encontramos. Porque, por um lado, os Estados Unidos estão financiando a guerra, fornecendo as bombas, e aí o presidente quer sair de tudo isso parecendo algum tipo de herói. Mas não se engane, essa é uma guerra que Israel iniciou com ataques aéreos coordenados com os Estados Unidos, que depois bombardearam instalações nucleares iranianas só para garantir. A resposta militar buira foi comedida, mirando uma base da Força Aérea dos Estados Unidos no Catar após avisar Washington sobre o ataque, o que resultou em nenhuma baixa americana. Parte da estratégia de Benjamin Netanyahu ao atacar o Irã foi de desviar a atenção para tirar o foco do ataque genocida de Israel contra Gaza. As cenas horríveis de palestinos famintos sendo constantemente abatidos, mortos enquanto faziam fila para receber ajuda alimentar. Um segundo elemento no pensamento de Israel é enfraquecer o Irã economicamente, além de militarmente, matando mais de uma dúzia de seus principais líderes militares. O objetivo é mitigar a influência do Irã no Oriente Médio por meio de uma mudança de regime. O que tornou a crítica do presidente Trump à violação do cessar-fogo por parte de Israel tão extraordinária, apesar do aspecto performático do que ele disse, foi que Trump ainda estava criticando um aliado. Eu não estou satisfeito com Israel. Você não sai na primeira hora e simplesmente joga tudo o que tem em cima deles. Então, não estou satisfeito com eles. Também não estou satisfeito com o Irã. Certamente, parte disso é teatro político.
E ele é mestre na arte de criar ambiguidade sobre o que quer fazer, para que possa ter várias opções. À medida que as coisas mudam, ele pode voltar atrás e dizer: eu avisei. Então, quando há uma chance de derrubar a República Islâmica, ele fala sobre mudança de regime. Ou, se a situação for diferente, ele pode dizer: eu queria tornar o Irã grande novamente. É uma combinação de teatro político com ambiguidade estratégica, que é uma forma muito eficaz de conduzir uma política. Então, o próprio Trump já passou por várias fases, desde possivelmente querer negociar com o Irã, depois dizendo que precisava acabar com o programa nuclear deles, até agora querer um cessar-fogo. Isso é um sinal de A, instabilidade, ou é um reflexo da forma como ele conduz seu governo? Acho que vemos um pouco dos dois. De certa forma, ele fez mais do que qualquer outro presidente dos Estados Unidos em apoiar o primeiro-ministro israelense, mas, ao mesmo tempo, também fez mais para conter as coisas. Se os Estados Unidos quisessem destruir os principais sites nucleares do Irã, todos enterrados no subsolo e fortemente fortificados. Parece ser um caso de missão não cumprida. Os americanos atacaram 3 locais, Fordo, Natanz e Isfahan, usando algumas das maiores bombas existentes, as GBU-57, conhecidas como bunker busters, que pesam mais de 13.600 quilos. A declaração do presidente Trump de que esses locais haviam sido obliterados foi rapidamente contradita por organizações de notícias dos Estados Unidos. Apesar de o presidente Trump ter descrito os ataques aos 3 locais como tendo sido, entre aspas, completamente e totalmente obliterados, na verdade, é uma questão de quão precisa essa afirmação é. E Trump não reagiu bem a isso. Assim, linha escória. Benjamin Netanyahu já usou a carta do programa nuclear do Irã antes, há muito tempo e repetidamente, levantando pela primeira vez a iminência da ameaça a Israel há 30 anos. Outro ponto de vista que é pouco abordado na cobertura ocidental: o programa nuclear do Irã não é segredo. Seu desenvolvimento tem sido monitorado pela Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, que repetidas vezes concluiu que os iranianos não possuem armas nucleares. A AIEA é um órgão da ONU que monitora todas as potências nucleares signatárias, mas tem supervisão muito limitada sobre uma delas: Israel. Os israelenses têm armas nucleares há décadas, mas se recusam a reconhecer isso, e os americanos estão felizes em tolerar isso enquanto tratam o Irã como uma espécie de ameaça nuclear desonesta, um perigo para o Oriente Médio. A narrativa é que eles estão desenvolvendo uma bomba, especificamente contra Israel. E certamente, o Irã de fato desenvolveu um programa de bombas até 2003, mas nunca foi direcionado a Israel. Era direcionado ao Iraque e chegou ao fim quando as forças da coalizão entraram no Iraque na Segunda Guerra do Iraque. O Irã e os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra fria há quase meio século. Todo funcionário americano, seja democrata ou republicano, todos acham que o Irã é uma fonte principal de instabilidade e caos na região. Estamos muito claros: um Irã com armas nucleares é uma ameaça existencial para todos os países. E da mesma forma que a mídia iraniana retrata os Estados Unidos da forma mais negativa possível, a mídia americana retrata o Irã da forma mais negativa possível, como uma ameaça à estabilidade no Oriente Médio. O Irã tem sido o maior patrocinador estatal do terrorismo internacional durante toda a nossa vida adulta, desde 1979. E esse tipo de hostilidade nos leva ao ponto em que alguém pode ir à BBC e dizer que a instalação nuclear de Fordo existe apenas para matar judeus. Essa é uma capacidade nuclear construída especificamente totalmente para o assassinato de judeus em Israel. Essa afirmação não tem base na realidade, mas passa sem questionamento. Na verdade, o Irã tem se comportado de maneira bastante pragmática durante essa crise. Quando os Estados Unidos lançaram as bombas antibunker em Fordo, a retaliação iraniana contra as bases americanas no Catar foi cuidadosamente calibrada.
Eles só enviaram tantos mísseis quanto os Estados Unidos enviaram bombas. A intenção ali era garantir que a região não fosse incendiada. A ideia de que o Irã é o ator mais insano do Oriente Médio não corresponde à verdade. O Irã é o vilão favorito de todo mundo. Mesmo quando a própria inteligência dos Estados Unidos diz que não há bomba nuclear sendo desenvolvida, isso é ignorado. E os Estados Unidos sempre tiveram algumas ameaças externas designadas, e uma delas sempre foi a República Islâmica do Irã. Olha, o Irã não se ajudou em nada ao agir da forma como age. No entanto, o governo americano realmente precisa fazer uma autocrítica séria sobre a forma como está simplesmente repetindo a narrativa de Israel sobre o Irã. Mais uma vez, caso alguém precise ser lembrado, Israel foi o agressor nessa situação. Uma história cheia de equívocos. Aqui vai mais um. Embora Donald Trump tenha recuado na necessidade de uma mudança de regime inteira, tanto os governos dos Estados Unidos quanto de Israel já defenderam isso, e Benjamin Netanyahu continua insistindo nessa ideia. Nos últimos anos, o Irã tem passado por episódios periódicos de agitação social, política e econômica, causados pelo menos em parte pelas sanções econômicas brutais que seu povo sofre há tanto tempo. Diante desse contexto, houve muita especulação na mídia ocidental de que um ataque militar conjunto poderia derrubar os líderes da República Islâmica. No entanto, o que vimos nas ruas de lá foi outra coisa, sinais de unidade nacional. Outro mito amplamente difundido era que, no exato momento em que o regime teocrático começasse a ser atacado de forma mais contundente, o povo iraniano, em sua totalidade, se levantaria e derrubaria os mulais, pondo fim ao seu governo. Nós não presumimos necessariamente que, quando há uma manifestação do Black Lives Matter nos Estados Unidos, isso seja para derrubar o governo e todo o sistema, mas estados estrangeiros, ao considerarem um estado tão hostil, imediatamente chegam à conclusão de que o povo quer derrubá-lo. E, na verdade, é um regime que governa mais de 90 milhões de pessoas. E, bom, uma grande parte dessas pessoas o apoia. No Irã, há uma clara sensação de que isso ainda não acabou. Todo o discurso de Trump sobre tornar o Irã grande novamente, Netanyahu tentando instigar uma revolta nacional usando antigos slogans políticos como mulheres, vida, liberdade. Há um entendimento de que Israel está preparando o terreno para que um trem de uma futura guerra com o Irã possa ser colocado em movimento a qualquer momento. Não há garantia de que esta seja uma paz permanente. No momento em que a situação em Gaza está tão sombria e desesperadora como nunca esteve, a quantidade de atenção da mídia que esse genocídio está excedendo vem diminuindo, apesar do fato de que houve acontecimentos, incluindo postos de ajuda que se mostraram mortais. Nick Muriar está aqui com mais informações. A maior história. O maior escândalo em Gaza continua sendo as operações da chamada Fundação Humanitária de Gaza. Nas últimas 2 semanas, que coincidem com a guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, pelo menos 169 palestinos tentando conseguir comida nos pontos de distribuição da GHF foram mortos. E os palestinos documentaram como isso acontece. As cenas estão expostas. Não há sombra contra o calor do verão. Não há controle de multidão nem garantia de passagem segura, o que levou funcionários da ONU a chamarem esses locais de armadilhas mortais. A GHF manteve em segredo, na maior parte, o seu financiamento, mas o que sabemos é que o governo dos Estados Unidos apoia a organização. Ela autorizou $30 milhões em financiamento e, segundo a Reuters, esse valor pode aumentar para centenas de milhões de dólares. Em uma coletiva de imprensa recente, a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, disse que 44 milhões de refeições já foram distribuídas pela GHF até agora. Estamos comprometidos em endossar, ajudar e promover esforços para fazer a diferença. Enquanto isso, médicos em Gaza estão soando o alarme. Eles estão ficando sem fórmula para bebês. Alguns recém-nascidos tiveram menos de 36 horas de vida. Tudo isso acontece enquanto caminhões de ajuda humanitária não afiliados ao GHF estão estacionados a poucos quilômetros de distância, nas passagens de fronteira, impedidos de entrar em Gaza pelos israelenses. Os assassinatos diários de palestinos famintos se tornaram tão normais que mal aparecem na mídia ocidental.
E quanto ao GHF, ele continua operando nas sombras, sem prestar contas e com total apoio de Washington. Obrigado, Nick. Há quase 2 anos, a cobertura da guerra de Israel contra Gaza pela mídia ocidental tem se mostrado indefensável, manchete após manchete, repetidas vezes. Grande parte dessas críticas vem de jornalistas, acadêmicos, observadores da mídia, mas poucas vozes conseguem se destacar tão efetivamente quanto as Al-Hadi. As correções de manchetes virais que ela publica frequentemente no X expuseram as contradições e os 2 pesos e 2 medidas nas reportagens da grande mídia, além de oferecerem ao público uma verdadeira aula sobre como a linguagem pode moldar a percepção pública de uma guerra. Se você tem assistido ao Palestine Post, já a viu por aqui antes. Agora, com a poeira mal assentada após a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, um conflito que gerou um padrão já conhecido de cobertura midiática, recorremos a ela novamente. Como historiadora do Oriente Médio, a análise de Azal Hadi sobre como essa guerra foi noticiada e como ela se conecta ao genocídio em curso em Gaza é fundamental e, ao contrário de muitas das manchetes que ela desconstrói, informativa. Já disse isso antes e vou repetir. As manchetes são, muitas vezes, a única parte de uma notícia que as pessoas leem. É por isso que eu foco nelas. As pessoas têm pouco tempo, os artigos podem estar atrás de paywall, e uma foto de manchete nas redes sociais é mais fácil de consumir do que 800 palavras de detalhes. Por isso, é importante acertar nas manchetes. E, nesses quase 2 anos de genocídio em Gaza, houve tantas manchetes que estavam completamente erradas. E então Israel começou sua guerra com o Irã. Momentos atrás, Israel lançou a Operação Leão Ascendente, uma operação militar direcionada para conter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel. Netanyahu já havia definido o tom de como a história seria noticiada, e então as comportas se abriram para as manchetes típicas que vemos sempre que o Irã está envolvido. Desta vez havia um elemento adicional, porque Israel também estava profundamente envolvido. A linguagem usada pelos veículos de notícias tem sido muito reveladora. Os ataques de Israel foram caracterizados exatamente como Israel descreveu. Eles foram chamados de preventivos. Já qualquer ação do Irã era considerada uma escalada, e não uma retaliação. Quando Israel fazia uma declaração, era um aviso, quase como se fosse um comunicado de utilidade pública. Mas se o Irã dizia algo, era uma ameaça. Aí tem o governo israelense versus o regime iraniano, mesmo com Netanyahu tendo passado 17 anos no poder e destruído o devido processo legal em Israel. É claro que há grandes problemas com o Estado iraniano. Manchetes e notícias devem refletir isso, por todos os meios. Mas não esconda o que está acontecendo em um Estado que já está cometendo um genocídio e depois começou uma nova guerra. Bem, graças a Deus por Bibi Netanyahu. Bem, ele cortou a névoa e fez, francamente, o que deveria ter sido feito há 20 anos. Fundamentalmente, temos um problema com terminologia e enquadramento. Quando você olha as manchetes, a impressão predominante é que Israel quase sempre está justificada em suas ações, ou pelo menos, que podemos ter um debate razoável sobre o quão justificadas elas são. Os Estados Unidos sempre fizeram parte da guerra de Israel porque os Estados Unidos financiam e armam Israel. Mas havia essa pressão para que Trump realmente usasse algumas das armas mais poderosas do mundo para bombardear as instalações nucleares do Irã. Só existe uma bomba que pode destruir Fordo. Só existe um avião que pode carregar essa bomba, e essas são armas e aviões americanos. Em uma matéria do New York Times, nem sequer um artigo de opinião, essa era a manchete: a escolha do Irã para Trump, diplomacia da última chance ou uma bomba destruidora de bunkers. Sério? Quem decidiu que essas são as opções dele? O New York Times costumava ser chamado de jornal de referência, e basicamente estão dizendo que o presidente dos Estados Unidos tem uma chance de diplomacia e, aliás, o Irã estava envolvido em negociações até Israel atacá-lo, ou, se a negociação não for possível, então os Estados Unidos podem simplesmente bombardear o Irã com bombas de 30 mil libras. Só de apresentar a escolha dessa forma já implica que as duas opções são igualmente legítimas, mas não é o caso. A decisão de bombardear outro país não é a mesma coisa que conversar com ele. Aí você tem outras matérias também, na TV e na internet.
São todos esses gráficos complexos mostrando jatos bombardeiros, mostrando bombas e depois simulações em 3D das instalações nucleares iranianas. E o que fica subentendido em tudo isso é que deveria haver um processo democrático aqui. É preciso a aprovação do Congresso. Precisamos determinar: o Irã realmente representa uma ameaça iminente? Isso seria permitido pelo direito internacional? Mas nada disso sequer faz parte da discussão. Nesta noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente destruídas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora precisa fazer as pazes. Se não fizerem isso, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis. Então, depois da grande bomba de Trump e do grande anúncio, os artigos de opinião começaram a ser publicados. E já é ruim o suficiente que veículos de notícias normalizem o uso dessas armas massivas contra uma nação soberana, apesar da falta de justificativa clara, mas o que vimos foi ainda pior. Havia textos de congratulações. Sinceramente, não sei quanta coragem é necessária para lançar bombas de 30 mil libras em outro país quando você não tem ninguém a quem prestar contas. Não houve nenhum processo de questionamento ou discussão pelos representantes eleitos do governo. Foi simplesmente uma decisão de Trump para tomar. Este editorial do Wall Street Journal, o título sugere um tipo de heroísmo, mas também tem a frase logo abaixo do título que realmente chamou minha atenção. O Irã é caracterizado como um risco intolerável. Esse é o típico clichê orientalista usado para o Irã. É apresentado, por um lado, como um regime fraco e ineficaz, onde todos no país estariam torcendo para serem bombardeados e assim libertados, mas, por outro lado, é um risco intolerável e todo-poderoso. É chamado de cabeça da serpente, e seu programa nuclear, que está sob supervisão da IEA, é visto como uma ameaça, enquanto a posse de armas nucleares reais por Israel, que não está sujeita a nenhuma regulamentação internacional, mal é mencionada. Você sempre ouve o Irã sendo chamado de força desestabilizadora na região ou no mundo, mas Israel, que bombardeou 4 países só este ano enquanto aterroriza os territórios palestinos ocupados, nunca é chamado de força desestabilizadora. A cobertura do genocídio em Gaza já tem sido ruim. E, para piorar, depois de tantos meses de assassinatos sendo transmitidos ao vivo para nossos celulares, há um cansaço. O que aconteceu durante os 12 dias da guerra de Israel contra o Irã foi que ainda menos atenção foi dada a Gaza. E as pessoas podem dizer que, sabe, os veículos de notícias só conseguem cobrir um certo número de grandes histórias ao mesmo tempo, mas a guerra contra o Irã não estava totalmente separada do genocídio em Gaza. O culpado que conecta os dois é Israel. Israel é sempre retratado como agindo puramente em legítima defesa, mesmo quando está atacando. Palestinos estão sendo mortos aos dezenas todos os dias, enquanto tentam conseguir ajuda. Você até vê alguma cobertura dessa atrocidade na mídia, mas tente comparar isso com o tipo de reportagem que vimos sobre israelenses que foram feridos ou mortos nos ataques retaliatórios do Irã. Você está vendo ao vivo Tel Aviv, Israel, onde pelo menos 8 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em um ataque de mísseis do Irã ocorrido de manhã cedo. Essas vítimas recebem uma enxurrada de manchetes, e eu não tenho nada contra isso. Vítimas de guerra devem mesmo ser notícia. Mas a atenção da mídia simplesmente não é proporcional. Não é proporcional ao número de civis iranianos que foram mortos, não é proporcional ao número de palestinos que foram mortos, nem a forma como eles foram mortos por Israel. Minhas correções de manchetes começaram como uma forma de colocar os pingos nos is, acrescentando uma palavra, colocando uma atribuição ou cortando coisas que não são verdadeiras. As reações, especialmente de jornalistas, na verdade têm sido bastante positivas, e acho que isso mostra que, muitas vezes, são as instituições que criam essas limitações, não os jornalistas individualmente. Claro, pode haver alguns jornalistas problemáticos, mas na maioria das vezes, existem estruturas de poder e linhas editoriais vermelhas impostas sobre como as histórias são reportadas. Então, é isso que estamos vendo refletido nessas manchetes. É um viés institucional, uma perspectiva do establishment e a versão da história do vencedor enquanto ela acontece. Eu não sou a única pessoa corrigindo essas coisas, mas isso indica o quanto as pessoas querem que a mídia acerte, já que me encaminham manchetes para eu analisar ou, cada vez mais, cobram diretamente os responsáveis pelos títulos e dizem: não podemos deixar que isso seja um registro deste momento. Vocês precisam corrigir isso.
Por fim, saiu uma notícia de Nova York que chamou nossa atenção porque foi na contramão de algumas narrativas dominantes da mídia, como as que já analisamos esta semana. Sempre parece impossível até que seja feito. Zohar Mamdani está agora um passo mais perto de se tornar o primeiro prefeito muçulmano da cidade. Mamdani tem raízes na Índia e na África. Sua vitória nas primárias democratas na semana passada surpreendeu qualquer um que conheça a política de uma cidade que tem a maior população judaica fora de Israel. Apoiador declarado da causa palestina, Mamdani já afirmou que, caso se torne prefeito e caso Benjamin Netanyahu algum dia pise em Nova York, ele ordenaria que a polícia prendesse Netanyahu, que tem um mandado do TPM em seu nome. A vitória de Mamdani sobre Andrew Cuomo, o ex-governador do estado que foi financiado por doadores bilionários como Michael Bloomberg e Bill Ackman, deixou os pró-sionistas nas emissoras dos Estados Unidos em pânico. Muito mais assustador e muito mais grave do que suas políticas progressistas e planos sem respaldo, sua falta de experiência, etc., é o seu antissemitismo flagrante disseminado. Sim, isso é horrível para mim. Mamdani ainda precisa vencer a eleição mais tarde este ano, mas em uma cidade dominada pelos democratas, isso parece ser apenas uma formalidade, especialmente após o resultado das primárias desta semana, que sugere que, apesar das narrativas políticas e midiáticas dominantes por aí, alguns eleitores ainda são capazes de pensar por si mesmos.